O podcast No Ritmo da Vida é um oferecimento de CNSEG, a Confederação Nacional das Seguradoras. Bem-vinda, bem-vindo a mais um No Ritmo da Vida, o programa onde nós falamos de coisas muito sérias, coisas não tão sérias, coisas para você pensar durante o dia, coisas para você pensar bebendo um uísque, coisas para você pensar antes de dormir e, eventualmente, até perder o sono. O tema de hoje continua sendo a Previdência Complementar Aberta. Nosso convidado é o Edson Franco, presidente da FENAPREV, que é a Federação Nacional das Empresas de Seguro de Vida e Previdência Complementar, e o tema é para perder o sono, porque o único instrumento de poupança de longo prazo eficiente que o Brasil inventou nos últimos 25 anos foi a Previdência Complementar Aberta. Em primeiro lugar, os PGBLs, depois os VGBLs, e isso quer dizer 400 bilhões de dólares em reservas que estavam sendo constituídas, quer dizer, estavam crescendo ano a ano, porque a função desse dinheiro era pagar resgates feitos lá na frente, na média mais de 10 anos depois do investimento. Aí o governo veio e criou, genialmente, tem sempre um gênio no Ministério da Fazenda que cria uma aberração, como um imposto na entrada e não um imposto na saída. Ainda por cima, um imposto distorcido, que é o IOF. O IOF não devia ser um imposto arrecadatório, devia ser um imposto regulatório, mas o ano passado o governo decidiu que iria arrecadar e, além de tudo, iria punir o super rico. Entre secos e molhados, houve a estagnação, para não falar o retrocesso, da Previdência Complementar Aberta brasileira, que, no fundo, acaba causando mal ao próprio governo, que usa esse dinheiro da Previdência Complementar Aberta, as reservas da Previdência Complementar Aberta, para financiar a sua dívida. Com a queda dos ingressos na Previdência Complementar, houve, consequentemente, a queda no dinheiro disponível para o governo financiar a dívida pública. Edson, vamos continuar esse papo absolutamente surrealista, porque se você falar isso para um suíço, você é presidente da Zurich também, que é uma companhia suíça, você não consegue explicar uma coisa dessas para um suíço. Era como no começo dos anos 80 eu tentar explicar correção monetária para um alemão quando eu era diretor da HDI. Não entrava na cabeça deles uma conta desse tipo. Como é que fica isso dentro de uma visão internacional? Tem algum sentido minimamente razoável em algum ponto dessa maluquice? A gente falou bastante. Bom, primeiro é um prazer estar aqui continuando a conversa da semana passada. A gente falou bastante na semana passada sobre as incoerências dessa medida, né? Tanto do ponto de vista conceitual, como do ponto de vista das consequências dos objetivos não alcançados e das consequências não intencionais provocadas, né? A gente também falou que não há paralelo com nenhum país da OCDE de um imposto dessa natureza aplicado sobre o momento da contribuição, do depósito, da formação da poupança doméstica, né? Em nenhum tipo de investimento, muito menos sobre investimentos previdenciários. Assim, quer dizer, o que é normal e natural são impostos sobre a renda, né? Há impostos polêmicos em outros países, que são os impostos sobre capital ou sobre patrimônio, né? A gente vê isso na Espanha, em outros países, enfim, que também afugentam capital, mas em nenhum caso a gente vê impostos sobre o momento da acumulação, sobre o ingresso, né? Isso é o que a gente chamou na semana passada de aberração, e nós fomos críticos de primeira hora desse formato e continuamos, não só para a Previdência, mas para qualquer outro tipo de instrumento de investimento ou de poupança doméstica. Eu acho que, apesar da gente ter, enfim, de novo, destacado já todas as ineficiências desse imposto e as consequências, tanto do ponto de vista de retrocesso
no processo de formação de poupança previdenciária e no prejuízo que isso possa ter trazido e trouxe para o próprio Tesouro no financiamento da dívida pública, porque na medida que nós deixamos de ter ingresso na Previdência e a Previdência é responsável por financiar cerca de 13% da dívida pública, 60% das nossas reservas de 1,9 trilhões, 64% para ser mais preciso, vão para financiamento da dívida pública. Eu queria sair um instante da pauta reclamista e ir para a pauta propositiva. O segundo semestre é um semestre tipicamente forte de arrecadação em previdência. E da mesma forma que o IOF foi instituído por meio de um decreto com vigência imediata, ele pode ser revogado por meio de um decreto com vigência imediata. E, portanto, a gente pode ter um segundo semestre, talvez até com uma demanda represada em função dos 50 bi que nós deixamos de arrecadar em 2025 e dos cerca de 30 bi, 25 a 30 bi que nós deixamos de arrecadar nesse primeiro semestre desse ano, talvez a gente possa ter um segundo semestre bastante forte em arrecadação de poupança previdenciária, com uma consequência positiva do ponto de vista também de financiamento da dívida pública. É claro que a gente tem um contexto conjuntural difícil do ponto de vista de colocação de determinados papéis, eu não vou negar isso, e isso não é consequência direta do IOF na Previdência, eu não estou dizendo isso e eu não seria leviano a ponto de dizer isso. Existe todo um contexto geopolítico, não é macroeconômico, é conjuntural, tanto doméstico quanto internacional, que leva a isso, né? Que leva o Brasil a manter a sua política monetária no nível que está, mas eu acho que a gente tem uma oportunidade nas mãos para esse segundo semestre. E eu queria fazer com que a Previdência fosse vista como parte da solução para esse segundo semestre, né? E não como parte do problema. E eu gostaria de colocar mais um detalhe. Eleitoralmente, mexer nisso é extremamente inteligente, porque vai atender uma massa de brasileiros eleitores, porque quem aplica em Previdência vota, que vai dizer, puxa vida, eu tenho de novo um produto que pode garantir a minha necessidade lá na frente. E como você colocou na semana passada, 45% deste público é classe C. Não é super rico, não é rico, é classe média mesmo. E classe média, média, não é nem classe média alta. Quer dizer, eleitoralmente, isso não seria uma medida contraproducente. Seria, ao contrário, uma medida extremamente interessante. Esse é um paradigma que eu acho que é interessante a gente quebrar. Nós fazemos recorrentemente uma pesquisa na FENAPREV. Esse ano nós vamos repetir. Agora, em setembro, nós temos um evento que é o Fórum Nacional de Vida e Previdência. E nós vamos levar de novo essa pesquisa. É verdade que 50% do público da Previdência é classe A e B, natural que seja assim, porque são aqueles que têm maior reserva de poupança, mas 45% dos contribuintes de Previdência são da classe C. A mediana de contribuições da Previdência é de R$8 mil por ano. Então nós não estamos falando de super ricos. Quando a gente faz uma estatística das pessoas que nos últimos 10 anos fizeram contribuições anuais de R$600 mil, nós vemos que 78% das pessoas que fizeram contribuições acima de R$600 mil nos últimos 10 anos o fizeram apenas em um único ano. Isso pode ser um FGTS recebido, isso pode ser uma herança recebida, isso pode ser uma venda de um imóvel, isso pode ser um dinheiro acumulado durante uma vida toda em algum outro instrumento de investimento que a pessoa resolve trazer para a Previdência. Então, nós não estamos necessariamente falando de super ricos, né? Essa tese que se criou e esse número mágico de 600 mil, como se os 5% sobre 600 mil se aplicasse para as pessoas que fazem aportes todos os anos de 600 mil, é uma fantasia que não condiz com a realidade. Então, são números mágicos, né, que se criaram
e que, na verdade, foram colocados de uma forma desproporcional para tratar de um suposto problema que iria resolver uma situação de arbitragem na visão do governo, em relação a planejamento sucessório, que talvez seja usada por 0,1% da população. E mais que isso, um instrumento legal. Um instrumento absolutamente legal, pacificado pelo Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, a decisão de que pode fazer e que não incide imposto não é uma decisão aleatória, é uma decisão baseada em lei e, mais que isso, uma decisão confirmada por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, então, você tem o direito legal de fazer esse uso deste instrumento de aplicação. Então, por que você não vai fazer? Não é feio você não fazer. É ao contrário, é até estúpido você não fazer, porque você está onerando a herança dos seus herdeiros. Então... E tem um outro elemento, né? Quer dizer, quando nós fazemos as contas e em se mantendo o IOF ao longo desse ano de 2026, nós já temos, né, o que já se realizou nesse 1 ano de vigência do imposto. Nós já perdemos 50 bilhões de reais de contribuições em 2025, até maio eram 25 bilhões, o dado de junho deve sair perto de 30 bi, então nós já devemos ter perdido 80 bi até agora. Esse número deve chegar até o final do ano em 130 bi, né? Então, desde maio do ano passado até dezembro de 2026, a gente estima que a perda de arrecadação de novas contribuições em Previdência será de 130 bilhões de reais. E tem uma coisa que é muito importante de ser dita. O cliente de Previdência paga imposto de renda à pessoa física quando resgata ou quando recebe benefício. Ele tem vantagens fiscais de longo prazo. Mas a Previdência, no curto prazo, ela paga as maiores alíquotas de imposto de renda, porque ela é exatamente desenhada para incentivar a permanência do recurso no longo prazo. Então, se nós fizermos uma conta, ainda que seja desse cliente pagando o imposto de renda no resgate, depois de uma permanência de mais de 10 anos desse dinheiro na Previdência, nós estamos falando de uma perda de arrecadação da ordem de 20 bilhões de reais. Só com esses 130 bilhões de reais que deixaram de ser arrecadados. Então nós estamos falando de 2 elementos importantes. Cerca de 78 bilhões de títulos da dívida pública que deixaram de ser comprados para financiar a dívida pública do país e cerca de 20 bilhões de reais que deixarão de ser pagos de imposto de renda e que foram trocados por praticamente nada de arrecadação de IOF. Por quê? Porque essa medida afugentou os clientes de Previdência. Por isso que eu digo, nós temos que fazer um balanço objetivo, não ideológico, das consequências da medida e aproveitar o segundo semestre que nós ainda temos pela frente e que, com a revogação da medida, a gente ainda tem a oportunidade de interromper esse ciclo de efeitos negativos e ainda ter um 2026 que não seja totalmente negativo para todos, né? Eu confesso, eu fico estarrecido quando eu penso nisso que nós estamos conversando, porque todo país precisa fundamentalmente de poupança de longo prazo. Se vocês prestarem atenção, tem fundos canadenses, fundo de professores canadenses, investindo bilhões e bilhões de reais no Brasil. Por que eles investem esses bilhões de reais no Brasil? Porque ao longo da história eles formaram poupanças de trilhões de dólares lá fora, no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa. Você pega alguns fundos soberanos, são trilhões de dólares. E todos voltados a investimentos de longo prazo, porque é aí que está o segredo de um país se desenvolver ou não. E nós damos um tiro no pé e matamos o mais eficiente instrumento de poupança de longo prazo brasileiro. Quer dizer, não faz o menor sentido. Você tem toda razão. Se alguém tiver um pingo de juízo em Brasília, pelo amor de Deus, reverta esse absurdo. Faça a Previdência ser de novo a Previdência. Faça o VGBL poder crescer, porque quem vai agradecer não é
o dono da multinacional, nem o dono do banco, nem o dono da grande empresa, nem eventualmente até o político que de alguma forma ficou rico. Quem vai agradecer é o cidadão da classe C, que representa praticamente metade do total do investido na Previdência Complementar. Tenham juízo, olhem a necessidade do Brasil, não olhem o que vocês acham que deveria ser. O deveria ser acabou quando o Muro de Berlim caiu. Lá atrás, tem gente que nasceu e já não tinha Muro de Berlim. Então, vamos ter juízo, vamos entender o que o Edson está falando e vamos pensar em o que o Brasil precisa. O Brasil precisa poupança de longo prazo. Sem poupança de longo prazo não tem metrô, não tem estrada, não tem saúde, não tem hospital, não tem educação. E para trazer mais um elemento, né, sobre poupança previdenciária e sobre a indução de um comportamento previdente dos indivíduos, eu acho que nós temos todos, sociedade civil, imprensa, governo, empresas, especialmente a iniciativa privada que trabalha com isso, né? Nós, seguradores, corretores, mas também os RHs das empresas, de modo geral, nós temos que começar a alertar os trabalhadores brasileiros para a situação grave de insustentabilidade do regime geral da Previdência Social. Nós temos um modelo de repartição que funciona como um sistema de caixa, que está vivendo uma pressão que será a maior pressão fiscal que esse país viverá nas próximas 2 décadas e que está vivendo um processo de falência de financiamento por 2 motivos. Por causa do envelhecimento da população, que é um conjunto de boas notícias, né? Porque estamos vivendo mais, a taxa de natalidade diminuiu, né? Principalmente por maior acesso de todas as classes sociais a mecanismos de controle de natalidade, o que também é uma boa notícia, porque significa que o SUS está atingindo um objetivo de maior conscientização das pessoas em relação a métodos de controle de natalidade e de acesso dessas pessoas a essas técnicas. Redução na mortalidade infantil, que caiu brutalmente nas últimas 3 décadas, né, no Brasil. Mas também tem um outro elemento que está afetando fortemente o financiamento do INSS, que alguns falam de pejotização, eu também tenho chamado de desseletização, que está tirando muita gente do mercado formal e empurrando muita gente para o mercado pejotizado, né? Quer dizer, as pessoas que estão abrindo as suas microempresas, as suas MEIs e tendo que recorrer aos seus próprios meios de financiamento de benefícios sociais que antes eram oferecidos pelo Estado e que agora não necessariamente serão. Então, tem um estudo do IPEA de abril de 2024, bastante recente, que mostra o seguinte: em 2022, nós tínhamos 62 milhões, arredondando, de contribuintes do INSS para 31 milhões de beneficiários. Em 2040, nós teremos 63 milhões de contribuintes, praticamente o mesmo número, para 50 milhões de beneficiários. A razão contribuintes sobre beneficiários vai cair de 1,97 para 1,25. A partir de 2051, portanto, daqui a 25 anos, nós teremos mais segurados do que contribuintes. Ou seja, o modelo piramidal tradicional que nós temos, onde a gente tem uma base grande de jovens sustentando a aposentadoria de poucos, né, já não existe mais. Em 25 anos, a relação vai ser de 1 para 1. E aí não se paga. Uma pessoa terá que sustentar a aposentadoria de outra. Quer dizer, alguém vai ter que pagar a minha aposentadoria. Nós temos uma sorte imensa. Nós já estamos com uma certa idade, tem mais gente pagando a nossa aposentadoria. Mas daqui a pouco é 1 para 1 mesmo, então, e aí não se sustenta. E aí, como é que nós podemos ter uma consciência, podemos dormir em paz se nós hoje não tomarmos as iniciativas, não só de alertar as nossas famílias e os nossos amigos sobre essa realidade e dizer: poupe,
para o futuro, principalmente os nossos filhos, sobrinhos, afilhados de 25, 30 anos, para dizer para eles: não conte com os níveis de aposentadoria do INSS de hoje, porque você não vai ter direito a esses níveis de aposentadoria. Essa expectativa de direito que você tem, ela não estará disponível daqui a 30, 40 anos, quando você vai estar em idade de aposentadoria. Com certeza. Então, se isso é responsabilidade nossa, é dever do Estado. E se é dever do Estado, nós todos deveríamos estar trabalhando não só para uma questão de IOF, não só para uma questão de incentivar a poupança de longo prazo, mas para rever todo o nosso modelo previdenciário. E esse vai ser um dos temas, inclusive, do nosso evento de setembro, que nós estamos revisitando a nossa proposta de modelo previdenciário com o professor Hélio Zilberstein, e nós vamos provocar esse debate para levar ao próximo presidente eleito uma nova proposta de reforma estruturante da Previdência Social. Porque, por mais antipática que ela possa parecer, e que ela seja, talvez nós ainda tenhamos uma janela de respeito à expectativa de direito das pessoas no modelo de transição do modelo atual de repartição para um modelo de contribuição em pilares. Daqui a pouco, Antônio, a gente já não vai ter mais espaço para respeitar a expectativa de direitos ou até talvez direitos adquiridos. Essa janela está se fechando e nós precisamos provocar esse debate, porque esse debate ele é muito urgente e ele tem que ser feito. Com isso nós chegamos ao final de mais esse No Ritmo da Vida. Eu espero que vocês tenham gostado do que o Edson falou. Gostado do que o Edson falou, não, porque o que o Edson falou é extremamente desagradável. Em bom português, o Edson disse o seguinte: você que hoje tem 20 anos, quando tiver 60, não vai ter as condições de aposentadoria que o Edson e eu temos hoje. Você vai estar com o chapéu na mão. E se você não poupar, você vai ficar sem. E poupar é muito chato, porque é uma viagem a menos, é uma férias a menos, é uma casa de campo a menos, é um carro a menos, mas isto faz parte da vida para você poder ter a sua casa de campo, o seu carro, a sua viagem lá na frente. Tenha isso claro. E o Edson falou uma coisa importantíssima: em setembro acontece o evento da FENAPREV e com certeza esse evento vai trazer dados extremamente importantes, inclusive para subsidiar o próximo governo. Edson, muito obrigado pela sua participação e você que nos acompanha, fica desde já o convite para o próximo No Ritmo da Vida. Foi um prazer, Antônio, foi um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite.